Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudar mais uma lição do nosso pequeno grupo. Hoje com o tema Prova de Fé, iniciando um novo trimestre, falando de um grande conflito, é o tema geral desse trimestre. Estamos muito felizes porque você está aqui e junto vamos aprender mais. E esse trimestre nós temos alguns convidados especiais. Hoje é o pastor Elias Souza, que está conosco, pastor distrital de Estreito. Estamos muito felizes por ele ter aceitado nosso convite, ele que se formou em teologia pela Fátima, e hoje vai falar com você. Mas antes de ele falar com você, eu gostaria de fazer uma oração, lembrando que o nosso texto principal está em Hebreus capítulo 10, verso 35 a 38. Vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração através dessa lição, que o Senhor ilumine o pastor Elias para que ele fale de uma forma que possamos compreender, e o seu Santo Espírito nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que temos a aprender nesse dia. Senhor, nosso Deus, que a cada dia possamos entregar mais ainda o Senhor, que possamos ser usados pelo seu Santo Espírito. Muito obrigado, nós te pedimos e te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, nesse momento, você vai ter a oportunidade de conhecer o pastor Elias e também ouvir a mensagem, assistir a mensagem, que ele fale aí ao seu coração, que você preste bastante atenção, e estamos muito felizes por ele ter aceitado nosso convite, e agora você tem a oportunidade de assisti-lo. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Pequeno Grupo, ao Pequeno Grupo Espaço Esperança. Você, meu querido líder que nos assiste nesse momento, também seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado aqui por esse canal, conduzido pelo irmão Natanael, nosso coordenador de pequenos grupos aqui do distrito de Estreito. E quem vos fala aqui é o pastor Elias, aqui do mesmo distrito. Estamos juntos nessa missão e tenho alegria nesse momento de compartilhar com vocês aqui a primeira lição do segundo trimestre de 2024, que fala sobre provas de fé. O texto base para a nossa argumentação aqui nesse momento é Hebreus capítulo 10, verso 35 a 38, que diz assim, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. O chamado de Deus é que nós, o seu povo, o remanescente, possamos viver pela fé. Tempos difíceis estão pela frente e nós precisamos estar preparados, Por isso vem aqui o tema Prova da Fé. Olhando para trás, vendo o povo de Deus, podemos relembrar que de muitos que passaram por uma prova grande, por uma prova ali que de fato a fé deles foram provada, O primeiro deles é Abraão, e aí você já lembra, Deus pediu o sacrifício de Isaac, seu filho, o primogênito, o único filho, o filho da promessa. Abraão, ele poderia ter questionado a Deus, Abraão poderia ter dito não para Deus, Abraão poderia ter fugido de Deus, assim como Jonas fez. Pelo contrário, irmãos, Abraão era um homem convicto da crença, da fé que ele tinha em seu Deus. E em silêncio, Abraão tomou a decisão da sua vida e avançou rumo ao local que Deus tinha mostrado para ele. E Abraão estava disposto a obedecer a Deus, custe o que custar. E isso ele fez. Você lembra de algum outro personagem que também foi provado? Vamos aqui para a área das novas gerações, José, um jovem de 17 anos, tinha um sonho pela frente, tinha uma aptidão espiritual, vivendo ao lado dos seus pais, com seus irmãos. De repente, tudo desmorona. Foi vendido como escravo, tido pelos seus pais como morto, e tudo isso ele sabia. E agora, vivendo numa terra estrangeira, no Egito, ele passa por muitas provações. Mas José
ele tinha certeza do chamado de Deus para a sua vida. Mesmo em meio a todas essas provações, José, ele alimentou a sua confiança em Deus e ele foi perseverante diante das circunstâncias, diante das provas, ele foi perseverante. E o resultado todos nós conhecemos, né? José, ele teve sucesso na sua vida espiritual. José se tornou o governador do Egito naquela ocasião. José salvou a sua família. José salvou a nação do povo de Deus. Mas foi provado, né? Quem mais você pode lembrar? Daniel não pode ficar de fora dessa lista, né? Daniel e seus 3 amigos. Começando pelos 3 amigos de Daniel, eles foram provados diante de uma nação. As multidões, as massas, sempre causam uma grande influência, fazendo com que você se reverencie diante das situações. Por exemplo, hoje, a juventude, o mundo impõe sobre nós, os filhos de Deus, que eles são a maioria, e por eles ser a maioria, nós deveríamos acompanhar eles. Mas diante de toda essa situação, diante de uma nação, diante de um império, aqueles 3 jovens, por conhecer a sua missão, por conhecer o seu Deus, não se ajoelharam diante de um ídolo, não se ajoelharam diante de uma estátua. A prova foi tão grande que o rei estava determinado, assim como o fez, colocar aquele jovem dentro da fornalha. E como expressou um daqueles jovens, que o rei não ameaçava eles, pois eles tinham um Deus, eles eram tementes a esse Deus, eles confiavam acima de tudo a esse Deus. E se Deus quisesse salvar eles, o salvaria, assim como Deus o salvou. Talvez você seja um jovem, está ouvindo nesse momento essa mensagem e passando por suas lutas, por suas provações, a sua prova de fé. Meu jovem, confie em Deus, pois Deus, ele é poderoso. Deus quer salvar você, Deus vai salvar você, pois você só precisa ser perseverante e continuar confiando nele. Tá? Falei dos amigos de Daniel, mas Daniel também entra aqui nessa questão da prova de fé. Tempos se passaram, Daniel agora já não é mais um jovem, Daniel já é uma pessoa idosa, madura, continua no império, na Babilônia, e agora Daniel é acusado falsamente de não obedecer uma lei do rei. Por que Daniel foi acusado de desobediente? Porque esse decreto ia contra a lei de Deus. Daniel era um homem temente, obediente, submisso à vontade de Deus. Por isso Daniel não se ajoelhou diante do decreto do rei. Daniel continuou exaltando a Deus e sendo fiel e obediente a ele, prestando culto, reverência e adoração a esse Deus. Por isso ele foi acusado falsamente de não obedecer o rei da Babilônia. Porque importa obedecer a homens ou a Deus. Para Daniel, a obediência a Deus acima de todas as coisas. Diante disso, Daniel foi acusado, lançado na cova dos leões, mas nada aconteceu com ele. Deus o protegeu, Deus o livrou, Deus o salvou. Vale a pena confiar em Deus. Em contrapartida, os acusadores de Daniel foram colocados no lugar dele, e antes de chegar no fundo da cova, diz a Bíblia, o livro de Daniel, que os leões já estavam avançando e devorando aquelas pessoas e suas famílias que foram lançadas junto com eles. Percebe a diferença de uma pessoa que passa na prova com perseverança, com coragem, com ousadia? Eu quero desafiar você, meu querido irmão, a confiar em Deus mais e mais. O estudo da lição do pequeno grupo, essa semana, aponta para a prova de fé que nossos irmãos pioneiros passaram. Estou falando de 1844, ali o momento, a grande revolução espiritual, na qual os estudiosos daquela época descobriram que Jesus estava prestes a voltar. E eles começaram a pregar essa mensagem
se tornou uma revolução e milhares e milhares de pessoas chegaram à mesma conclusão. O que eles fizeram? Se prepararam, né? Abriram mão de muitas coisas que esse mundo oferece, se entregaram a Cristo. E naquele dia exato, o dia proclamado, né, pregado por aquele movimento, estava todo mundo ali, ansioso, aguardando a breve volta de Jesus. Mas o que acontece? Jesus não veio. Que decepção, né? A decepção foi tão grande que se deu um nome para esse momento que chamamos de o grande desapontamento. Olhando para os fatos históricos, vamos perceber que havia ali milhares de pessoas aguardando a breve volta de Jesus. Pelo fato de Jesus não ter voltado, esse grupo reduziu para centenas, para dezenas de pessoas. Ou seja, um grupo grande foi desfacelado, foi desfeito, as pessoas perderam a fé, as pessoas desistiram, né? Mas ficou um grupo pequeno ali, algumas pessoas, e essas pessoas voltaram para a Bíblia e perceberam que a sua compreensão estava errada sobre a questão da volta de Jesus. Não era a volta de Jesus, e sim uma transição, né, de nosso Salvador de um lugar para o outro, do santo para o santíssimo. E eles voltaram para a Bíblia para examinar, pois na sua consciência a Bíblia não erra. E aqui eu aproveito para falar para vocês, né? Todos esses movimentos, né? Desde a entrada do pecado na Terra, né? Não houve um movimento sequer na qual não tenha essa questão da falha, do engano humano. Nós não estamos livres disso. Porém, o movimento de 1844 foi o mais atacado. Então a decepção foi muito grande mesmo. Ali a fé de nossos irmãos foram provadas, né? Eu fico perguntando, e se você estivesse lá em 1844, no grande desapontamento, e se eu estivesse lá, como é que a gente iria reagir depois do dia 22 de outubro de 1844? Será que eu iria continuar firme na fé? Será que eu iria desistir da fé? Veja, 1844 já passou. Mas a Bíblia também fala que agora no final dos tempos haverá dias difíceis, que o povo de Deus serão perseguidos. Eu e você, nós que fazemos parte do povo de Deus, temos que estar preparados. Sabe qual é a grande verdade? Todo mundo tem uma prova de fé. Para Abraão, foi sacrificar seu filho Isaac. Para José, foi ser vendido como escravo e viver no Egito como escravo. Para os 3 amigos de Daniel, foi encarar a fornalha de fogo ardente. Para Daniel, foi encarar a cova dos leões. Para os nossos irmãos pioneiros, foi encarar o grande desapontamento. E a sua prova? E a minha prova? Todos nós temos uma prova. Você está pronto? Sabe qual é o ponto decisivo na questão da prova? É quando a confiança não está na nossa força, quando a confiança não está na minha habilidade, no meu conhecimento, né, na minha sabedoria, mas quando a minha confiança está em Deus. É o que diz o apóstolo Paulo, né? O justo viverá pela fé. Meus irmãos, viva uma vida de confiança com Deus agora. E no dia quando a grande prova de fé bater em tua porta, bater em tua vida, você estará preparado para viver isso. Meu desejo é que nós possamos ter uma experiência positiva e confiante com Deus cada vez mais. E assim, quando as provações chegarem, estaremos prontos para resistir cada uma delas. Ellen White chega a comentar sobre essa questão e ela diz que cada prova vencida, você se fortalece mais e mais. Aproveite as pequenas provas, tire lições positivas dessas provas, né, dessas provações, se preparando, e quando chegar a grande prova, você estará convicto
Não importa se o mundo vai desabar diante de você, mas você vai continuar firme diante de Deus. Que Deus em Cristo abençoe você. Tenhamos alegria em confiar nesse Deus Todo-Poderoso que pode nos salvar constantemente. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Elia. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Estamos muito felizes porque o senhor aceitou. E esperamos ver você mais vezes aqui no nosso canal, no PG Espaço Esperança. E nesse momento, gostaríamos de orar, né? Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo esse estudo. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado para conosco. Nós te pedimos, te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Só lembrando que na próxima semana, paciência e perseverança é o próximo tema. E a gente conta com você. Mas se você não é inscrito, se inscreva. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com o seu grupo de WhatsApp, com as pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse canal, por esse PG. É o maior PG. PG nosso hoje está com mais de 1.200 pessoas. E estamos muito felizes com a sua presença. Um abraço, fiquem todos com Deus. Aguardo você no próximo programa. Tchau, tchau.